Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 3, Preparar o Material para a Edificação. Autor, André Dong. Título da semana 2, A Plenitude dos Gentios. Sexta-feira. Ler com oração Romanos, capítulo 10, versículos 12 e 13. Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação chegou aos gentios. Já vimos que a salvação veio primeiramente para os judeus. No capítulo 2 do livro de Atos, surgiu a igreja em Jerusalém, formada pelos judeus. Porém, o Senhor não limitou a igreja aos judeus. No capítulo 10 desse mesmo livro, o Senhor abriu a porta da salvação também aos gentios. Isso aconteceu na casa de um homem chamado Cornélio, centurião do Império Romano. Ele era piedoso, temente a Deus e um homem de oração. Um anjo de Deus lhe apareceu e disse que enviasse mensageiros a Jope com o objetivo de chamar Simão Pedro. Jope era uma cidade à beira-mar. Pedro havia subido ao eirado da casa para orar e estava com fome. É interessante a Bíblia relatar que Pedro estava com fome. Enquanto lhe preparavam a comida, veio-lhe um êxtase, e Pedro viu descer do céu um lençol branco contendo todo tipo de quadrúpedes. O Senhor lhe disse: Pedro, mata e come. E ele respondeu: Não, Senhor, nunca comi nada imundo. Então Deus replicou: O que Deus considera limpo, não considere imundo. Esse era o próprio Deus falando com ele. Depois disso, o lençol subiu. Após um tempo, o lençol desceu pela segunda vez e o Senhor disse: Pedro, mata e come. Pedro retrucou: Nunca me passou pela boca coisa imunda. Novamente Deus contestou: Não considere impuro o que Deus santificou. Isso ocorreu 3 vezes. Após essa visão, Pedro entendeu que a porta da salvação também estava aberta aos gentios. Ele recebera as chaves do reino dos céus. Com uma das chaves, abriu a porta da salvação aos judeus e com a outra, abriu a porta da salvação aos gentios. Em Mateus, o Senhor disse: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Capítulo 16, versículo 19. Pedro usou essas 2 chaves. Pedro era cristão de procedência judaica e havia nele conceitos antigos contra os gentios. Os judeus consideravam os gentios como esses tais animais imundos. Ao chegar à casa de Cornélio em Cesareia, Pedro compartilhou com todos os que estavam ali a visão que havia tido. Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Atos capítulo 10, versículos 34 ao 36. Enquanto Pedro falava, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, tanto judeus quanto gentios. Os judeus ouviram os gentios falando em línguas e engrandecendo a Deus. Pedro então perguntou-lhes: Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Versículos 47 e 48. Diferentemente da igreja em Jerusalém, composta apenas de judeus, a igreja em Antioquia era composta em sua maioria de gentios. Por isso, podemos chamá-la de Igreja dos Gentios.
Era uma igreja muito forte. Foi ali que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Aleluia! Cristão significa aquele que é de Cristo, aquele que segue Cristo. Aquela igreja foi a base da obra de Paulo e Barnabé. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Capítulo 13, versículo 1. Podemos ver nesse versículo que a igreja não tem nacionalidade. Barnabé era judeu, Simão, por sobrenome Níger, era estrangeiro, provavelmente um africano. Lúcio era de Cirene, terra gentia. Manaém, Colasso de Herodes, provavelmente também era judeu. Saulo era judeu. Na igreja não temos diferenças de raça nem nacionalidade. A igreja é o novo homem, graças ao Senhor pela igreja em Antioquia. Querido leitor, o Senhor usou o próprio Pedro para abrir a porta da salvação aos gentios. E nós estamos entre esses gentios. Aleluia! O Espírito Santo também foi derramado sobre nós. Recebemos dons espirituais e fomos batizados para dentro do corpo de Cristo, a igreja. Agora começa o processo de edificação da igreja. Pergunta de hoje: o que aconteceu na casa de Cornélio? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.